Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos lá, vamos para a nossa primeira aula online com vocês aí. Hoje eu vou começar a unidade 2 de vocês. Já está dizendo ali que é sobre a unidade 2, a expansão e integração do território, né? E essas páginas aí a gente começa a partir da página 48, tudo bem? A gente vai falar sobre as importâncias das atividades econômicas e populacionais, né, no território brasileiro. Como a gente pode ver, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre a América Portuguesa. Tá? Então, a América Portuguesa, a gente costuma dizer que é o momento, né, o período que corresponde ao território que foi ocupado pelos colonizadores em toda a América. Lembrando que isso aí foi todo no século entre 16 e 19, para que a partir daí o território brasileiro começou a ser construído. Nesse caso, a gente começou a ter como as primeiras atividades. Essas primeiras atividades eram simplesmente a cana-de-açúcar, o pau-brasil, né? Até mesmo a extração de das drogas do sertão, o cultivo do algodão e a mineração foi um desses utensílios aí que foi como primeira atividade. Tá? A exploração do pau-brasil foi a primeira. Quando eles chegaram aqui no território brasileiro, a gente já soube, né, que eles pegaram toda a parte toda a parte litorânea, e quando eles encontraram o território brasileiro, viram o pau-brasil muito forte, e aí começaram já a explorar as terras a partir daí. Aqui, ó, o Brasil quando era as terras indígenas, esse mapa mostra muito bem, no livro de vocês até isso deixa bem discriminada a mesma imagem. A partir de 1500, quando os portugueses chegaram aqui no território do Brasil, eles tiveram o contato com os tupi-guaranis, né? Porque eles estavam no litoral. E começaram a ir para o interior, né? E começaram a ocupar essas terras dos povos indígenas, que eram mais de 2 milhões de indivíduos em média, né? Os portugueses, eles não encontraram ouro no primeiro momento, tá? Mas encontraram, assim, especiarias para ser vendido na Europa. Eles pegavam tudo daqui e levavam, né? E aí o território brasileiro acabou sendo explorado. Entre 1500 e 1530, a maior riqueza que a gente pode dizer que foi exploratória foi o pau-brasil, né? E aí o rei de Portugal começou a explorar isso, fazendo um monopólio aqui da coroa, né? E o pau-brasil, ele acabou sendo extraído, eles começaram a derrubar tudo, né? O transporte, eles iam feitos porque os indígenas, era pelos indígenas que eles faziam isso tudo, né? E acabou desmatando todo o litoral da Mata Atlântica. Isso tudo foi encontrado lá no período. Eles queriam o pau-brasil como exclusividade, era uma madeira nobre, né? Até então, naquele território, aqui no território brasileiro, na Mata Atlântica, né? E aí, os ingleses, espanhóis e até mesmo franceses, eles começavam a transportar essas toras, né, tudo para a Europa, né. Após o esgotamento do pau-brasil, né, eles começaram a fazer as feitorias, começou a tudo, explorava, abandonou tudo. E aí não teve mais o processo de ocupação nessas terras portuguesas na América nas 3 primeiras décadas que os europeus chegaram aqui, né. Tem aí, ó, a exploração do território brasileiro, quando eles chegavam, isso tudo tem no livro de vocês. A segunda parte, a partir de 1930, né, com esse declínio do comércio que teve, a coroa portuguesa começou a ter ocupar outras terras, né. Com isso, a primeira expedição colonizada, né, comandada por Martim Afonso de Souza, foi um dos principais objetivos para ter esses invasores franceses no comércio ilegal aqui do pau-brasil. Núcleos de povoamento no litoral começaram a surgir, por isso que o território brasileiro hoje é muito ocupado no litoral, porque os primeiros povos eles começaram a ocupar a partir do litoral. Tá? E aí, em São Vicente, em 1532, surgiu a primeira vila, né, aqui do Brasil, que é a São Vicente, primeira vila considerada no Brasil, em 1532. Aí, ó, os indígenas, quando iam explorar, lá no fundo vocês conseguem até verem melhor, né, os portugueses chegando. O plantio da cana-de-açúcar, né, começou a dar início a outra fase, né, da coroa portuguesa aqui, porque eles começaram viu que o pau-brasil já não tinha mais e começou a explorar o todo. Aí começou o comércio da exploração do plantio da cana-de-açúcar. Isso começou no século XVI, né? Aproveitar as condições, que aqui era muito bom, ainda é, né? Por conta do clima,
para poder fazer esse tipo de plantio. O rico era muito solo, o solo era muito rico em, como a gente pode ver aí, ó, nessa argila massapé. Massapê, como vocês acharem melhor, mas é com pé. E aí a produção açucareira começou a implantar no meio. Entre os séculos 16 e 17, né, começaram a surgir os engenhos de açúcar. Os engenhos, eles eram as propriedades rurais, né, original da derrubada da madeira, da vegetação que tinha anteriormente, né, e começou a surgir a transformação da cana-de-açúcar. Aí essa cana-de-açúcar também foi para a Europa, como sempre, né. No século XVI, os europeus ainda utilizaram. Eles pegavam muita mão de obra indígena para poder trabalhar no canavial. E no século já XVII, com a população já bem reduzida do povo indígena, que aí eles começaram a pegar quem? Os que tinham como escravos. Aí começaram a trazer os africanos. Foi o momento que os africanos começaram a vir aqui para o Brasil. Eles vieram como escravos, né? Primeiro foram os indígenas, agora eles chegaram com os africanos. Por quê? Os indígenas foram dizimados aos poucos, né? Os que não aceitavam eram os mortos, os outros viravam escravos e assim. Em pouco tempo a produção de açúcar superou a extração do pau-brasil, né? E a madeira também era explorada, mas não tão grande como atualmente, né? Nesse período aí desse século, o plantio da cana-de-açúcar. Começou a mudar todo o espaço geográfico a partir desse plantio, né? Começou a ter os núcleos urbanos, as pessoas começaram a morar nessas regiões, né? O litoral hoje, que pega a região nordeste, era a maior produtora naquela época. Olha, preste atenção, foi naquela época. Recife e Pernambuco era onde tinham, né? Olinda lá em Pernambuco, onde tinham os pontos onde partiam esses navios que pegavam a cana produzida aqui no Brasil e mandavam lá para a Europa. Como é que o avanço foi para o interior do nosso país, né? A partir do século XVI, a expansão do plantio da cana-de-açúcar começou a ter mais cultivo. Só que eles viram que a terra era muito boa para o plantio, então não plantaram só a cana-de-açúcar. Começaram a plantar o quê? O milho, a mandioca, né? Porque alimentava muito a população daqui. A pecuária também começou a surgir nos engenhos. Por quê? Começou a fornecer carne para os moradores, né? Os animais de tração, eles movimentavam essas moedas. Aconteceu, muitos especialistas falam que esses animais, eles iam para o interior para levar os produtos e chegavam lá e ficavam abandonados. Aí eles começaram a criar esses animais, principalmente o gado. Depois ele virou gado de corte, né? O crescimento do rebanho aumentou muito, tá? E aí nessas áreas de pastagem que eles ficavam, as terras foram usadas, mas lembrando, a pastagem era voltada para o plantio da cana-de-açúcar principalmente, tá? O rei de Portugal proibiu a criação de gado por conta disso, porque estava estragando a terra, né? Que era voltada para a cana-de-açúcar, que era o principal ponto, e a pecuária acabou indo para onde? Para o interior, porque no litoral tinha um outro propósito, e o propósito era de plantio. Lembrando, né? Plantio não, perdão. O propósito era do plantio. A pecuária acabou sendo mais à frente. E aí eles foram para o interior com a criação. Aí tem outra imagem de quando eles tomavam posse, tá? Aqui tudo em verde era a partir do pau-brasil, que foi explorado, em amarelo a cana-de-açúcar, e esses pontos aqui, né, que a gente pode ver mais para o interior, o gado que estava indo. Nessa época ainda tinha o domínio espanhol e o domínio dos portugueses. Isso tudo está no livro, hein? Eu estou pegando tudo do livro. Aí, ó, no século XVII, ao mesmo tempo, né, a economia canavieira, ela começou a se desenvolver e a pecuária também começou a ajudar. Mas a pecuária, lembrando, ela não deu certo no litoral e ela começou a ir para o interior, tá? E aí foi quando, no interior, eles começaram a encontrar as drogas do sertão, que eu falei lá em cima para vocês, né? Mas eles encontraram justamente nas terras que pertenciam à Espanha, que eu mostrei naquele mapa mais lá em cima. Ó, há outro mapa aí mostrando os produtos extraídos na floresta amazônica. Eram a castanha do Pará, guaraná, pimenta, plantas medicinais, baunilha, isso tudo drogas dos sertões, tá? Tinha uma grande procura no mercado da parte da Europa, então era importante para eles. Tudo que eles viam que era importante para eles, eles levavam para a Europa e comercializavam lá. A comercialização, né, era feita pelos jesuítas. Porque eles utilizavam a extração e eles tinham um conhecimento e também tinham a mão de obra do povo indígena. Aí, uns exemplos das drogas do sertão, né? Nesse período. Outra coisa importante que eu vou dizer para vocês é o ouro em Minas Gerais. Tá? As primeiras minas de ouro foram encontradas nessa região, né? Foi em quem? Os bandeirantes, que aí eles começaram somente no final
do século XVII, eles começaram a descobrir, né, esses meios do ouro, principalmente em Minas Gerais. E aí, eles não encontraram só ouro, encontraram diamantes também. Milhares de pessoas começaram a fazer as regiões lá, viraram regiões mineradoras. Por quê? O ouro era muito importante aí, principalmente na América Portuguesa. Aconteceram esses pontos de organização territoriais aí, ó. A transferência do governo geral de Salvador para o Rio de Janeiro, porque era mais próximo, a ocupação mais intensa no interior do território, isso tudo por causa do ouro e das pedras preciosas que acabavam encontrando lá, né? Abastecimento das cidades dos tropeiros também, ele ajudou muito na demanda urbana e a formação de muitos povoados e vilas nessas rotas aí percorridas pelos tropeiros, tá? Continuando aí, ó, o interior, as estradas sendo construídas. O livro tem muita imagem, eu gosto dele por conta disso. Diferentemente da sociedade canavieira, né, a população que estava concentrada nas fazendas e nesses engenhos era voltada mais do meio minerador, só que no meio urbano, né? Eles começavam a comercializar eles faziam parte desse meio, comerciantes, funcionários públicos, né? Profissionais liberais, trabalhadores escravizados também estavam ali, né? E a região de Minas era o que fabricavam mais tecidos e roupas para as regiões que eram mais próximas. As minas quem dominavam essa parte era a coroa portuguesa, tá? E a coroa portuguesa que acabava cedendo os lotes para ser explorado, tá? Quem que explorava essas partes aí? Eram os escravos que eles traziam, os africanos, né? Que esses locais que eram liberados eram chamados de lavras, tá? Devido à intensa exploração, houve um esgotamento de muitas minas no interior. O que aconteceu? O Brasil esgotou. Depois eles começaram a explorar as terras para poder plantar. Acabou esgotando. Encontraram, né, as pedras preciosas e o ouro. Até que esgotou também toda essa parte, né? E aí houve o esgotamento de muitas minas no interior do nosso território. A rígida fiscalização também na extração desses e altos impostos cobrados por quem? Quem mandava era a coroa portuguesa, né? Começou a ter muita tensão e conflito entre colonos e também o governo, né? E a independência ela começou a ganhar força com a Inconfidência Mineira, que foi um meio muito sufocado de forma violenta pela coroa portuguesa. Isso ocorreu em 1789, tá? Isso tudo aí a gente está falando para chegar ao aspecto econômico do nosso território brasileiro. Beleza? Então vou passar para outra parte aqui mais à frente. Integrando um pouquinho com a história, né? Foi sobre os bandeirantes, isso eu vou pular um pouquinho. Os bandeirantes, eu falei com vocês em sala de aula, a importância deles, que nesse livro ele cita que eles não são nem heróis e nem vilões, né? E por quê? As entradas e os bandeiros tiveram bastante importância para o interior, ajudando, né? Lembrando, esses bandeiras, eles eram umas expedições organizadas, né, vindos da coroa portuguesa, né, que saíam liderados por São Paulo e em direção ao interior. O Império do Café. Lembrando que o café ele também foi muito importante, né? A partir de 1822, foi proclamada a independência do Brasil. O Brasil deixa de ser uma colônia portuguesa, tá? E aí ele se torna independente. E tem o seu próprio território e o seu governo próprio, tá? O período imperial, que entre 1822 e 1889, teve a expansão da lavoura do café. Então foi uma terceira fase, que a gente pode dizer. A grande procura do café no mercado internacional aumentou muito a produção aqui do Brasil, tá? Por quê? Mais uma vez eu digo, o solo e o clima daqui, eles eram muito favoráveis. Mas eles começaram a ver que a região sudeste também era muito boa para isso. Tá? E aí os cafezais começaram a ser principalmente no sudeste, tá? O Rio de Janeiro se expandiu rapidamente, ocupando áreas também de São Paulo e Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. Ou seja, a produção do café expandiu muito rápido aqui, ó. Tudo aí, ó, sobre a expansão entre esses anos. O café, ele era produzido por grandes fazendas, né, tropeiros, portos da cidade do Rio de Janeiro. Essa região de Bangu aí onde vocês moram, Campo Grande, era tudo lavoura de café, tá? Nesse período. A mão de obra era garantida graças aos fluxos, né, constantes e do povo que vinha escravizados, como eu já disse para vocês, os africanos, os indígenas não eram mais, e isso ajudou muito na mudança econômica do território brasileiro, tá? Os barões de café,
que eram ricos proprietários, né, e também de terra, e eles escravizavam esse povo, ele tinha total poder, tá? Nesse meio aí, nesse período colonial. O que eu quero que vocês entendam justamente aí? Que começou nesse período a agricultura e a pecuária, né, de todas as regiões. Mais para o interior foi depois, mas a região sudeste ajudou muito a desenvolver a economia brasileira. São Paulo e Rio de Janeiro, eles acabaram se tornando as principais capitais por conta disso. Porque as indústrias começaram a surgir ali também. Tá? Grande quantidade de pessoas iam para essas duas regiões em busca de trabalho. Então, o meio urbano cresceu bastante ali. A cafeicultura acabou, né, expandindo para todas as partes aí, e eles iam para os portos, principalmente que ia para onde? Já disse para vocês, para toda a Europa. Tá? Ferrovias foram construídas para poder levar até esses portos, e aí foi nesse período que começou a surgir o Porto de Santos, que foi o principal, né, meio de deslocar de São Paulo para a Europa o que era produzido aqui. Aí acabou a escravidão em 1888. O governo brasileiro começou a ter parceria com os cafeicultores, e aí começou a trazer imigrantes para cá. Por quê? Os escravos deixavam, né, de trabalhar para eles, e eles começaram a ter uma mão de obra livre e assalariada. Aqui, ó, umas dicas, tá? Do café, a gente chegou ao período das indústrias, beleza? Então, o café ajudou muito, enriqueceu muito, como eu já disse para vocês, a nossa região, né? Enriquecendo proporcionalmente para exportação, permitiu muitos cafeicultores deixar suas fazendas e virar, né, para cidades. Eles iam para cidades, principalmente no maior que estava naquele momento, era São Paulo. E aí eles começaram a ter os negócios e vários investimentos. Como surgiram os bancos, a empresa de exportação, e aí, galera, começou a surgir as indústrias. O luxo de São Paulo antigamente foi aí que começaram a surgir as primeiras indústrias, principalmente em Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo era muito mais forte, tá? Aqui, ó, surgimento do casarão, que era de cafeicultores, eles que dominavam aquele período todo. A indústria começou a se desenvolver principalmente por causa do café. Então, se eu perguntar para vocês, com o surgimento da indústria do café, né, vocês têm que saber que o desenvolvimento econômico brasileiro começou por conta disso. Depois surgiram as indústrias. Fatores que contribuíram são isso aí, ó, a mudança do café para as cidades, os cafeicultores, os donos das fazendas iam para as cidades, tá? Capitais obtidos por exportações agrícolas, a matéria-prima era mais voltada para a indústria porque a produção era bem maior. Né? E lembra, não tinha mais escravidão. Tá? A existência de mão de obra na cidade começou a crescer cada vez mais. A infraestrutura para a economia do café começou a ficar melhor. Né? Surgiram estradas, ferro, já falei o porto para vocês, até rede bancária e instalações hidrelétricas. Tá? Número de estabelecimentos industriais, para vocês terem noção, aí, ó, começou a crescer. Em 1920 eram 13 mil mais, né? Mais de 13 mil. Em 1907 era bem menor. A riqueza começou a ajudar nessa infraestrutura, contribuiu para que essas indústrias, né, concentrassem principalmente daqui. Foi aí, galera, que o povo começou a ver que tinha trabalho na região sudeste. Aí surgiu o chamado êxodo rural, que eu já disse para vocês. As pessoas começaram a sair do campo e ir para a cidade, nas indústrias em busca de trabalho. Por isso que São Paulo tem um grande contingente de pessoas, foi uma das principais. 31% dos estabelecimentos industriais estavam em São Paulo nesse período. Poxa, imagina, muita indústria crescendo, então as pessoas queriam trabalho, né? Foi aí que começou o processo de industrialização. O crescimento da população urbana aumentou, né? Os fluxos populacionais também, e aí as indústrias começaram a promover o enriquecimento dessa região. Tá? Até hoje, São Paulo acabou sendo um dos maiores. Aqui tem, ó, dá para vocês darem uma olhada bem rápida no livro de vocês, como que ocorreu cada parte e em tempo, e nesses anos aqui tudinho. Tá? Depois, na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre a comunicação e os transportes. Mas por hoje eu fico por aqui, tá? Beijão!